Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista, você sempre com a gente a partir da 1h30 da tarde, sempre horário nobre do debate político, da discussão dos temas que envolvem aqui a cidade, a região metropolitana e, claro, também dos assuntos de interesse nacional, né? E também de segunda a sexta, aqui na Santa Cecília TV, às 8 da noite, você acompanha, confere com a gente a reprise do Ponto de Vista. Política, avanços tecnológicos aqui na cidade, na região, empreendimentos, enfim... Tudo isso a gente vai colocar em debate, colocar em discussão, tem muito assunto para a gente falar hoje. Foi preso Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele só fez uma simples mudança, né, recentemente na declaração de bens, uma suave correção. Né? Ele acrescentou 16 quilos de ouro, né, que ele não havia esquecido de se declarar, evidentemente, né, anteriormente, que estão guardados num banco da Suíça. Né? E segundo a promotora de justiça, a procuradora da justiça acabou gerando aí uma tensão a mais, né, na perseguição que se já tinha em cima dele. Né? Ou seja, será, alguém ainda tem dúvida, né? Interrogação, que compraram os votinhos lá no Comitê Olímpico Internacional, que deixaram, na época, o Barack Obama extremamente revoltado, né, porque as Olimpíadas seriam em Chicago, terra do Obama, né? E acabaram sendo no Rio de Janeiro. Enfim, com a gente Antônio Carlos Gonçalves, presidente da Fundação Parque Tecnológico de Santos, para participar de mais essa edição do Ponto de Vista. Prazer revê-lo, tudo bem? Bem, prazer estar aqui com vocês. Aldo Neto, companheiro jornalista, mais uma vez aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, Edgar? Boa tarde a todos e aos nossos telespectadores principalmente. E boa noite para quem está vendo a reprise. E coitado do Nussmann, ele teve um lapso de memória, pô. Foi memória. A justiça do Brasil é muito rigorosa demais. É verdade. Uriel Vilas Boas, mais uma vez com a gente. Uriel, advogado, jornalista, é uma liderança importante, né? Referência no sindicato aqui, no sindicalismo aqui da cidade e da região. Colabora com a gente mais uma vez. Tudo bem, né, Uriel? Tudo bem. Fico muito satisfeito de participar mais uma vez do programa. Meu amigo Aldo. Fifi ou Antônio Carlos? Antônio Carlos ou Fifi. Tanto faz. Marco Boturão, com muita satisfação que aqui estou, porque esse programa abre um espaço muito bom para aquilo que eu gosto muito, que é o debate. E o nosso Marco Santana atento aí às redes sociais, né, nossas transmissões, a sua participação aí de casa ou de onde você estiver, né? Tudo bem aí, né, Santana? Tudo bem. Na verdade, noticiário criminal, né? Nem é mais política, criminal, nada mais surpreende no Brasil, né? Eu agradecer a participação de todos, cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou e-mail, contato@pondevista.tv.br. E você que nos acompanha a reprise, uma boa noite. Sempre alertando você que está na reprise, o programa ao vivo termina às 2h30 da tarde e daí para frente, sabe Deus o que pode acontecer neste país, né? Todo dia uma bomba nova, uma coisa diferente, enfim, estão lá discutindo a reforma política, a nova denúncia contra o presidente Temer, enfim, né? E eu ouvi um comentário agora há pouco foi de manhã, 8 horas da manhã, 8 e pouco, na Rádio Bandeirantes, do jornal Gente, lá, quando o pessoal pegou uma foto, não é, do anúncio no Comitê Olímpico Internacional em 2009, que o Rio de Janeiro seria a sede dos Jogos de 2016, e tinha um grupo ali, né, todo mundo com verde e amarelo, comemorando. Então estava lá Carlos Arthur Nussmann, Sérgio Cabral, Eduardo Paes, o então presidente Lula, né, não sei se tinha mais alguém na foto, João Avelange, constava na foto. Enfim. No caixão, o preso, só não estão Pelé e Lula. Pelé, né? Não, preso o Lula não está, mas já está condenado em primeira instância por o juiz Sérgio Moro. Claro, cabe recurso lá para o TRF4, lá em Porto Alegre. Enfim, tem a outra denúncia também grave, complicada, que ele foi depor ao Sérgio Moro envolvendo o sítio lá de Atibaia. Enfim, ele está mais enrolado também que aquele macarrãozinho lá, como chama, um parafuso, né? Agora, queira Deus, né? Temos fé em Deus, né? Que o rei não está nessa, né?
Eu acredito que não. Eu também né? acho que não. Espero que não. Espero que não, né? Mas era uma tragédia anunciada, né? Era uma lógico. tragédia anunciada. É um reflexo da política, e não é só política na terminologia da palavra, a política da sociedade brasileira, né? É uma corrupção instaurada, um sistema falido que, infelizmente, o reflexo está aparecendo agora. O que a gente espera é que esses julgamentos tenham um fim, né? E que os culpados sejam realmente punidos. E acho que não há dúvida, né, o Aldo e o Uriel? Fizeram realmente os Jogos Olímpicos para poucos ganharem muito, né? E o Rio de Janeiro que se lasque, né? Porque realmente a situação do Rio é absolutamente caótica. Mas, Edgar, me permite corrigir o Fifi? Acho que não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Os Afinal caras de levaram contas, nós bola estamos lá falando também. de compra de voto no COI, o Comitê Olímpico Internacional. É que aqui é o berço, né? Aqui ensina fácil como é que faz. Não, pelo contrário, porque veja, o esporte é um negócio. Vocês acham que não teve antes? Eu não tenho dúvida que teve. É que o profissionalismo nosso aqui, mesmo para fazer essas coisas, é bem abaixo da média mundial. Mas Eu acho que viu, Uriel, toda a Copa do Mundo que saiu da Europa, você pode escrever que tem esquema pesado aí em quem votou a favor dos países fora da Europa para realizar a Copa do Mundo. E Olimpíada, Copa do Mundo e Olimpíadas, fora Estados Unidos e Europa, não tem como você fazer, entendeu? Acaba fazendo do jeito que foi feito aqui. Detonaram o Rio de Janeiro, o Rio acabou, não tem dinheiro para absolutamente nada, nem para o cafezinho. A Vila Olímpica está despencando. Que era para ser justamente o contrário, né? Porque através Tá o dos legado olímpico. através dos Jogos Olímpicos você deixa um legado. O que é legado? É o parâmetro, né? Dos grandes atletas que aqui passaram para as futuras gerações. E você deixa um cartão de visita do turismo daquela região para o mundo. E deu tudo ao contrário. Infelizmente aconteceu tudo ao contrário. Mas há uma ligação também com a Copa do Mundo de 2014. Sim. Que também teve situações que precisam ser explicadas. Porque, na verdade, não se trata da parte esportiva, ou não se trata apenas e tão somente, como se colocou, da questão do turismo. É o investimento que é feito, e isso que eu fico preocupado, porque a gente vê um grupo empresarial, eu não gosto de colocar todos os empresários, mas um grupo empresarial que sabe onde vai ganhar. E nesse caso do COI, segundo me consta, um diretor do COI é nigeriano, é africano. Né? Ele e o filho estão envolvidos nessa transação. Então, realmente, é muito dinheiro. E quando a gente vê falar aí, desvio aí de milhões e milhões, onde é que está tanto dinheiro assim que não poderia ser usado de outra forma, inclusive trazendo mais paz a esse mundo? Mas isso aí aconteceu, eu vou dar uma aula de história disso no esporte. No momento que João Avelange saiu da CBD para ir para a FIFA, na Suíça. 1974. A FIFA na Suíça era uma casinha de 2 andares. E o que virou a FIFA? Por quê? Ele deixou de ser futebol e virou negócio. Ele está de todo errado? Não, ele é reconhecido mundialmente, olha o desenvolvimento do futebol. É claro, só que em vez de fazer o negócio do bem, que é associar marcas à modalidade, acabou fazendo um negócio também particular politicamente os interesses. Qual é o interesse em fazer na África do Sul uma Copa do Mundo? No Brasil, tem o interesse político e tem o interesse financeiro. Quem fez obras, e o pior, tem obra licitada para a Copa do Mundo e com dinheiro recebido para a Copa do Mundo, que sequer começou. E nós temos a situação do ex-político paulista que está preso nos Estados Unidos. Sim. Zé Maria Marim. Zé Maria Marim. Que era presidente, era vice-presidente, o mais velho vice-presidente do Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira caiu, acabou renunciando ao cargo, ficou o Marinho no cargo, enfim, acabou preso. E não se fala nele, né, Ricardo Teixeira? Está no Rio de Janeiro e não se fala nele, está bem cobertado. Em termos, viu? Diga, Santana. Você falou que lembrou da foto que aparece o Nussmann, o Lula, Sérgio Cabral, Eduardo Paes. Preso. E o curioso é o seguinte, a Datafolha divulgou uma pesquisa recentemente e indica que 48% dos brasileiros querem ver o Lula preso e 47% querem ver o Lula presidente. Quer dizer, o Brasil está completamente louco, né? Dividido, você acha louco? A cara do país. Dividido, né? Eu não sei o que vai acontecer em 2018. Não, se você somar, dá mais de 100%. Dá mais de 100%. Não chega a isso. Dá menos de 100%.
Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. 47 a 48 Isso, dá 95, é isso? O engenheiro Antônio Carlos aqui nos ajuda rapidamente. Os outros 5% são do Bolsonaro. Os outros 5%. Na verdade, a porcentagem é 54% querem o Lula preso e 48% querem ver o Lula preso. 48, aí sim. É. 102. Então tem gente que votaria nele, mas acha que ele tem que estar preso. Votaria nele para ele governar o Brasil da cadeia. Realmente vai ser uma De coisa... repente ele pode ser o presidente da Papuda. Da Papuda. Seria um cargo fantástico. honorífico para ele. Eu só espero que um dia não se descubra. Essa pesquisa foi feita de norte a sul ou localizada? Sim, também tem tudo isso. Datafolha, né? Datafolha. Deixa pra lá. Não, Não, porque dizem que a realmente. Datafolha, muita gente acusa a Folha de ter um viés mais avermelhado do que os outros jornais. Né? Eu não vi acho. assim, eu também acho que não. A Folha tem um viés de oposição a qualquer coisa. Ela e que tem também está errado. tem 2 ou 3 articulistas que são um pouco de esquerda, mas no conjunto é um jornal muito inteligente nas colocações que faz, muito inteligente. E quando eu falo na questão da pesquisa, me preocupa, realmente me preocupa, porque a recente viagem do Lula pelo Nordeste, as pessoas que eu conheço do Nordeste, pessoas, não é o povo não, pessoas comentam que Lula é uma figura que é respeitada no Nordeste, até pelo nível político e o pessoal de lá, né? Um pouco mais... Mas pesquisa não indica nada, Aurélio. Bom, Se eu for falar resultado de pesquisa que nos concretizou aqui, a gente vai acabar o programa aqui eu citando o caso. Bom, a gente lembra de uma que você participou Era o diretamente vice. como vice, né? Era o vice. Era o vice do Papa, que o Ibope colocou lá, estampado, né, no Jornal da Cidade, que 10 pontos atrás, né? 4 dias antes da eleição. 10 pontos atrás, que corresponderia a mais ou menos 25 mil votos, aproximadamente, 23 mil votos, mais ou menos isso, né? A favor da deputada Thelma, né? A Prefeitura de Santos no segundo turno, e depois todo mundo viu o que aconteceu. O Papa ganhou por 1.700, 1.800 votos, uma diferença pequena. O Netinho de Paula teria sido senador. Netinho de Paula. Só nas recentes aí eu fico aqui até amanhã. Sem dúvida, né? Bom, acontece o seguinte, o Nussmann está preso, foi o Marcelo Bretas, que é o terror dos políticos do Rio de Janeiro nesse momento, né? O juiz da primeira instância, primeira vara federal, né? No Rio de Janeiro, e é o juiz que está é o Moro em Curitiba e o Bretas no Rio de Janeiro, e está deixando todo mundo trêmulo, né? E nessa foto aí, não sei se não tinha também o Paulo Coelho, viu? Acho que o Paulo Coelho, o escritor famoso, também participou daquela caravana. Mas ele é mago. Acho que é o mago está sossegado lá no canto dele. Ô, meu caro Antônio Carlos, antes de falar do Parque Tecnológico, a gente pode deixar para o bloco seguinte, para vocês entrarem mais no tema, mais no assunto, enfim, né? A gente está vendo aí uma outra situação, já aconteceu na Catalunha, a gente está vendo a confusão que está dando, né? Disputa, quase uma guerra entre Madrid e os catalães, né, o governo central da Espanha, e teremos um plebiscito agora no sul do país. Né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se é que o povo pretende que esses 3 estados se juntem e formem um único país que seria independente do Brasil. O plebiscito não é oficial, né? E os organizadores reconhecem isso, mas esperam que mais de 2 milhões de pessoas compareçam e votem. Mas aí que está a coisa. Se 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas comparecerem e der uma marca mais ou menos como deu na Catalunha, a encrenca está feita, né? Eu não sei se tem ambiente para isso no Brasil hoje. Né? E outra, a configuração política do Brasil, a formação do Brasil foi diferente da formação da Espanha. O Brasil já foi um país definido por seus espaços do início. Né? A região da Catalunha, não. Ela acabou, de alguma forma, incorporada ao restante da Espanha. E, a partir daí, tem esse resquício até cultural, de hábitos. A Catalunha corresponde, se eu não me engano, a 20% da economia da Espanha como um todo. A grande disputa está aí, que a Catalunha, de alguma forma, fica sustentando o restante da Espanha proporcionalmente ao que retorna para ela em termos de investimento. Ela seria autossuficiente nessa configuração, como eu acho também que a região sul do Brasil também seria praticamente autossuficiente caso houvesse essa divisão. Mas eu não vejo um ambiente político, as culturas são totalmente diferenciadas. Talvez a época da Revolução de 32, essa separação tivesse mais argumentos, mais embasamento, mais rastro
rastro não, lastro cultural. Nesse momento, eu acho que o Brasil está tão dividido. Você vê a esquizofrenia dessa pesquisa que o Marcos falou. 40 e poucos % da população que é o presidente preso e o outro restante que é ele presidente. Quer dizer, você percebe uma esquizofrenia política no Brasil tremenda. Isso é falta da cultura que há muito tempo a gente vem falando, que o país não oferece para a população não sabe mais como define. E o oportunismo da classe política nada mais é do que o retrato da sociedade. Acho que o Aldo falou uma coisa que é verdade. Não dá para a gente ficar abismado com a classe política. Quem coloca eles lá desde 88 somos nós, é a população. Então a população achar que os caras estão roubando, estão praticando ilícito e continua colocando, precisava parar primeiro para pensar efetivamente o que cada um de nós quer para as suas vidas e de que forma que a gente vai viver em sociedade para que a gente possa pensar na verdade, até antes, né? num país. Mesmo no período dos militares, o povo votava em deputados estaduais, deputados federais e vereadores. Esse período dos militares, eu vivi, acho que aqui na bancada o Aldo é o mais novo, Eu vivi. mas eu vivi, eu Vivi o final. estava na faculdade. Olha, não estou falando que foi correto, muita gente sofreu, mas você tinha determinadas situações que hoje você não tem mais. Você tinha um ensino público de qualidade que você não tem mais. Você tinha uma saúde pública que, se não fosse de qualidade, pelo menos ela era básica. Hoje você não tem. Você tinha segurança, hoje você não tem. Você programava a tua vida comprando um imóvel, quando casado, se você não tivesse propriedade, financiando um sistema habitacional, que era o Banco Nacional da Habitação, que hoje você não tem. Você tinha uma inflação absurda, que foi ao final do período militar, foi no começo do governo, durante o governo Sarney, na transição Sarney e Collor, que deu aquele mês de 89% de inflação, que o governo também deixou para debaixo do tapete e não remunerou ninguém que tinha dinheiro na caderneta de poupança. Mas, enfim, você tinha princípios. Esses princípios nós perdemos. Era o melhor sistema? Lógico que não. A democracia, no meu ponto de vista, é o melhor sistema. Mas que você tenha uma democracia plena, você precisa ter um povo esclarecido. E quem esclarece o povo é o governo. Não adianta o governo imaginar que o povo vai ficar esclarecido por outro. A educação pública, a educação do povo, de maneira geral, só piorou, né? O Brasil, infelizmente, emburreceu, né? Lamentavelmente. Agora, se você fizer essa conta realmente cartesiana, como o Antônio Carlos faz aqui, realmente não valeu a pena. Agora, claro que ninguém aqui está pregando militar, eu sou radicalmente contra. Posso falar uma coisa de maneira cartesiana e matemática? Eu não sei não, Boturão. Eu acho que a principal consequência que o regime militar deixou é essa falsa impressão de que era muito bom naquela época, quando na verdade o que existia era uma completa restrição às informações. Vários pesquisadores do IPE, o IPE é um órgão ligado ao IBGE, formado por técnicos, sem qualquer contaminação ideológica, eles levantaram os indicadores socioeconômicos do país. Apesar de o PIB do Brasil ter crescido nesse período, todos os indicadores sociais do Brasil nesse período, de 68 até 84, eles pioraram. A desigualdade aumentou muito. O índice de analfabetismo, o índice de mortalidade infantil, nesse período do Brasil piorou muito. E só começou a recuperar isso aí a partir da década de 90. Então essa ideia de que durante a ditadura militar havia uma certa ordem, havia um certo progresso, isso daí, não, as informações oficiais dizem que isso aí não corresponde à realidade. Mas há uma questão também que nós não podemos esquecer. Cada momento, como agora, por exemplo, começou a crise mundial em 2008. A crise mundial na economia nos países mais evoluídos, incluindo os Estados Unidos. E nós fomos sentir o reflexo agora. Então, esse reflexo da economia também tem reflexo na discussão política. E aí é um detalhe que nós não podemos deixar de esquecer. Basta dizer o exemplo que era Santos. Santos foi conhecido em certa época como cidade vermelha, quer dizer, havia uma discussão política constante. Hoje não temos mais. Nós tínhamos naquela época, no tempo da ditadura que eu estudava, nós tínhamos aí 6, 7, 8 mil estudantes universitários. Hoje nós temos 40 mil. Mas qual a vivência da universitária hoje na questão política? É muito fraca. E a comunidade não está atuando. Nós não evoluímos tecnicamente na tecnologia, na pesquisa. Lamentavelmente, o Brasil não fabrica um carro. É incrível. Você pega uma Coreia do Sul que é desse tamanhozinho, tem pelo menos duas marcas, Kia e Hyundai. E aqui no Brasil? Então, nós não evoluímos. Continuamos exportando matéria-prima, continuamos esperando as soluções de problemas
e com divisões internas. Vou falar mais. Então, o governo militar, o último presidente militar foi o Figueiredo. O Figueiredo deixou o governo em 1984, final de 84. São 33. Sim. Pois é. Infelizmente, veja, coloco aqui, infelizmente, a democracia no Brasil não trouxe melhoria alguma ao país em 33 anos. Isso eu acho que é indiscutível. O porquê isso volta não que eu quero, pelo amor de Deus, jamais defenderia. Volta ao início que você falou. O Figueiredo entregou uma inflação de 2.200%. Por que os Estados do Sul querem divisão? O nosso país é muito grande. A alegação é essa. E as pessoas só veem o que estão e a crise econômica. na sua orelha. Por que o Lula... O Marco colocou bem os números do Lula. Por que o Lula tem esses números? Porque se eu pegar o Brasil e dividir assim, do Espírito Santo para cá e do Espírito Santo para lá, vamos colocar assim, para lá, o Lula é Deus. Para cá, querem o Lula na cadeia. É nós contra eles. A verdade é isso. Sul contra o norte. Está dividido o país. Mas ele que dividiu. Não, ele dividiu a política do país. Ele dividiu o país. Quem dividiu o país são as diferenças sociais que existem muito grandes. Nós contra ele, o PT que criou isso na eleição o sistema político que existe, porque é um absurdo, São Paulo, onde se concentra a maior parte de gente, tem mesmos representantes que outros estados que tem menos no Senado. E o jogo político para se manter essas coisas. A figura do Lula prosperou porque ele foi o único que tem essa visão. E onde é que está o Lula hoje? Fazendo carreata onde? No Norte e Nordeste. Ele vai falar que ele está errado? Não. Eu, no lugar dele, estaria lá também. Ele está fazendo política. Eu vou dar um exemplo prático de como a política é uma situação injusta se você não tem visão. A gente tem um ex-deputado daqui da região, chamado Gastone Rigg, que todos conhecem. Esse cara devolveu autonomia para Santos, devolveu autonomia para Cubatão, fez a lei que foi ícone mundial de proteção às baleias, entre outras coisas, melhoria de salário do trabalhador porque o cara foi defender o direito de defesa do Fernando Collor, que foi surrupiado para jogar para a opinião pública. Eu não sou a favor do Fernando Collor, não, era bandido mesmo. Mas tiraram o direito de defesa dele para jogar para a Rede Globo, nunca mais se elegeu nada, virou vilão, porque ele, como advogado, quis defender o direito de defesa do cara. A política é injusta nesse país. Da votação contra o Collor. Aliás, a Cristiana Lobo veio com uma bomba ontem no Jornal da Globo News da noite, que o Fernando Collor pode pleitear uma candidatura à presidência da República também. Quem sabe temos um segundo turno de 89, já pensou? Nossa. Lula e Collor. Olha que coisa espantosa. Mas eu acho que essa loucura ela não está só no Brasil. Se pega os Estados Unidos, acabou de eleger o Trump. O Trump. Então, a loucura ela é mundial. Só que o que falta para nós é informação. A informação está mais livre, o Marcos falou da informação mais livre, de certa forma não existe o cerceamento oficial, mas existe o oficioso. A informação que nos vem nem sempre é a correta. Você pega os grandes veículos de comunicação, eles passam para a população exatamente o que lhes interessa, não o que efetivamente ocorre. Vamos para o rápido intervalo, estouramos aqui o bloco, voltamos na sequência aqui para falar do Parque Tecnológico, do futuro da cidade. Muitos empregos perdidos aqui na região metropolitana, enfim, precisamos dar uma virada aí de 180 graus. Né? Voltamos já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Saúdo o nosso produtor rural. Está salvando a lavoura. Produz, respeitando o meio ambiente, alimentos saudáveis. Assim se faz em São Paulo com Geraldo Alckmin. Nosso produtor merece crédito, seguro agrícola, apoio à pesquisa. Compromisso do PPS. Este final de semana, a Santa Cecília TV invade a Vila Belmiro.
Acompanhe a programação dos jogos. Sábado de manhã, os times formados por sócios torcedores competem entre si. E às 11 da manhã, a Santa Cecília TV transmite ao vivo a final da primeira Copa Sócio Rei. Realização Santos Futebol Clube e Rede Gol. Sábado às 4 da tarde, tem as Sereias da Vila na final do Campeonato Paulista Feminino, no jogo entre Santos e Rio Preto. E no domingo, tem a Copa Paulista de Futebol Profissional. 10 da manhã, o Santos B enfrenta o Mirassol em jogo importante para a classificação do Peixe. Final de semana na Vila Belmiro. É na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista. Antônio Carlos Gonçalves conosco, que preside a Fundação Parque Tecnológico aqui de Santos, com o Aldo, com o Uriel e com o Marco Santana também. E o Antônio Carlos, a gente conversou rapidamente outro dia aqui, né, sobre a situação difícil que vive não só o país, claro, e o reflexo aqui na região metropolitana. Depois alguns levantamentos, até discutimos recentemente aqui com o Adalto, enfim, sobre a perda de postos de trabalho, perda de empregos aqui, 8 mil, quase 9 mil empregos perdidos aqui na região metropolitana em 2017. A coisa é muito preocupante, até porque cai aí a atividade do polo industrial e o porto acaba empregando cada vez menos, né? Então tem mais essa questão do parque tecnológico. Queria que você explicasse para a gente aí os principais objetivos e o que esperar, né? Então, o Parque Tecnológico é um conceito. No estado de São Paulo tem 20 parques tecnológicos instalados nas cidades, 13 já em atividade, o primeiro foi São José dos Campos, e 7 se credenciando, né? E Santos faz parte de um desses 13. E a função do Parque Tecnológico é a interação entre as universidades, e nós temos 10 universidades do município de Santos conveniadas com o Parque Tecnológico, com a demanda de tecnologia que não é local, ela é mundial, né? Você hoje, quando fala em tecnologia, você não está falando de emprego para atender demandas de Santos ou da região, você está falando para o mundo inteiro. A partir daí, qual a função da fundação? A fundação é criada para gerenciar esse espaço. Esse espaço ele vai da região do Valongo até a região da Vila Matias. Está sendo construído um prédio ali na Constituição com a Henrique Porchat, um prédio de 7 mil metros quadrados. Esse prédio vai abrigar a Fundação Parque Tecnológico. Hoje ela está provisoriamente instalada no 4º andar do Colégio Santista. E ela tem por função essa interação. Para você ter uma ideia de como isso revoluciona uma cidade, como revoluciona uma região, eu visitei o Parque Tecnológico de São José dos Campos e conversando com o presidente lá, aqui a fundação lá é uma OS. E a gestão do Parque Tecnológico feito pela OS lá de São José dos Campos, eu falando com um dos diretores, eu perguntei para ele, mas o que se mudou aqui na cidade? Efetivamente, o que aconteceu? Ele falou, olha, mudou o perfil socioeconômico do município de São José dos Campos e a gente pretende mudar da região. São José dos Campos, até pouco tempo atrás, brigava para levar indústria para lá. Hoje ela briga para levar empresas de tecnologia. Dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos, você tem uma Embraer, você tem uma Airbus, você tem a Johnson & Johnson, você tem a Bombardier, você tem uma série de empresas que fazem o desenvolvimento de tecnologia e começam a mudar o perfil socioeconômico daquela cidade. Tem empresas do Nordeste indo se instalar em São José dos Campos por causa do Parque Tecnológico de São José dos Campos. E qual o ambiente? O PPS teve participação decisiva no processo de impeachment. Por coerência e responsabilidade, nós participamos do governo de transição, que era uma imposição constitucional. Nesse sentido, o momento da minha saída do Ministério da Cultura foi um momento de afastamento do governo. Tornamos-nos independentes, mas é bom que se saliente. Continuamos responsáveis pela transição e apoiando as reformas que estavam sendo feitas e que precisam ser feitas e que o país necessita. Importante salientar, nós estamos, inclusive, tendo sinais muito positivos de uma retomada do processo econômico no país, de desenvolvimento, de crescimento, enfrentando o problema do desemprego, os problemas sociais que daí são advindos, inclusive melhorando toda uma percepção que se tenha
de questões básicas como educação, saúde e segurança. Nesse sentido, o PPS vem propondo e tem trabalhado com outras forças democráticas brasileiras, particularmente aquelas que participaram do processo de impeachment e são responsáveis pelo governo de transição, para constituir um bloco que, unido, participe das eleições de 2018 e ofereça um programa para o Brasil, um programa de crescimento e desenvolvimento econômico e de buscar toda uma sociedade mais integrada, sustentável e melhor. O PPS tem uma posição muito clara de que todo o pedido de investigação deve ser concedido. E foi com esta visão que nós votamos favoravelmente a primeira denúncia do Procurador-Geral da República em relação ao presidente Michel Temer. Vamos manter essa posição nessa segunda. Não é reconhecendo culpa, dolo, não é reconhecendo nada da delação que fundamenta a denúncia, mas é não impedir que ela tenha prosseguimento. E esta é uma posição clara e que será reafirmada pelo PPS. O PPS vê com preocupação o surgimento de alguns órfãos da ditadura. Imaginam que foi um tempo maravilhoso. E evidentemente não foi. Foi um tempo que infelicitou a nação brasileira. E não pode voltar. E é necessário para isso posições firmes de repúdio a toda e qualquer manifestação pretendendo trazer de novo para nós brasileiros a ditadura, a tortura, o exílio e a morte, a censura e a falta de liberdade. Nesse sentido, nós do PPS estamos à frente, na vanguarda da luta pela democracia. Talvez a mais grave crise que o Brasil viva hoje é a crise moral, a crise da corrupção. Crise que desvia 220 bilhões de contas públicas para contas privadas. Recursos que saem da educação, da segurança pública, da geração de emprego, da saúde pública, para alimentar essas quadrilhas que estão sendo presas pela Operação Lava Jato e que constrange todos os brasileiros de bem. O PPS é um dos poucos partidos, um dos 5 partidos no Congresso Nacional que não tem ninguém envolvido nem na Odebrecht, nem no escândalo da JBS, nem na Lava Jato. Portanto, é para dizer que é possível fazer política respeitando, zelando pelo dinheiro do contribuinte. A sociedade brasileira está indignada com os supersalários. E é uma regra muito simples. O que manda a Constituição? Ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Para isso estamos trabalhando. Em novembro, vamos apresentar o nosso relatório para acabar definitivamente com privilégios e abusos nesse país, especialmente daqueles que usam dinheiro público. PPS com o povo brasileiro. A participação da mulher na política é fundamental para a ampliação do debate de temas importantes para o país. Na reforma política, o PPS combateu o fundão partidário de 3 bilhões e meio de reais para campanhas políticas. Nossa bancada feminina lutou bravamente contra essa tentativa. O PPS incentiva a participação feminina e luta pela garantia de mais mulheres nos espaços de poder. É por isso que o partido apresentou proposta para ampliar as vagas majoritárias para mulheres em todo o Brasil. O PPS sabe que lugar de mulher é na política. Filie-se e participe. Muitos são os que sofrem com a insegurança do nosso país em vários sentidos, seja pelo medo da violência ou por aguardarem por atendimento nas filas de hospitais, creches ou pelo desemprego. Enquanto alguns se preocupam apenas com direita, esquerda, base, oposição, a população quer mesmo é resultado. Política decente, serviço de qualidade, eficiente, com respeito ao dinheiro público. Fazer acontecer sem vaidade política, mas porque nossa gente, nosso país precisa para desenvolver e seguir em frente, é a nossa tarefa, garantindo inclusive maior participação da mulher na política. É assim que o PPS faz. O país vive um momento difícil, onde a política está desacreditada e a corrupção tomou conta. Nós precisamos pensar e fazer diferente. Precisamos da sua participação para renovar as esperanças por um país mais forte, com mais saúde, mais segurança pública, mais educação para nossas crianças e jovens. Só assim superaremos tudo isso que estamos vivendo. Com a sua participação, em especial com a sua participação, mulher, teu lugar também é na política. A sociedade brasileira está passando por um amadurecimento político.
E agora é a hora do Brasil reforçar a sua imagem para o mundo. O PPS apoia uma política externa moderna, democrática, que defende os direitos humanos e que vise uma integração econômica. Nesse momento de tamanha crise política, precisamos cumprir o nosso papel de verdadeiros representantes da vontade popular. E o combate à corrupção é fundamental para termos um país com educação decente e serviços públicos de qualidade. O primeiro passo é acabar com o foro privilegiado para políticos e autoridades. O PPS trabalha para aprovar esse projeto ainda este ano. Chega de impunidade. E se você pensa assim, venha para o PPS. Nós do PPS, do Congresso Nacional, continuamos trabalhando na defesa de políticas habitacionais mais amplas. Não vamos aceitar que a crise econômica faça diminuir os investimentos em moradia. Há milhões de brasileiros que precisam e não têm a sua casa própria. Política séria é o nosso compromisso. Você sabia que a reforma da Previdência acaba com as superaposentadorias? Certamente você não sabia, mas é a pura verdade. A partir dessa reforma, eu que sou deputado, o juiz de direito, ninguém poderá se aposentar com valor acima do teto do INSS, que é de R$ 5.531. Essa é a proposta do PPS, acabar com os privilégios, proteger quem tem menos e salvar a Previdência Social. Saúdo o nosso produtor rural. Está salvando a lavoura. Produz, respeitando o meio ambiente, alimentos saudáveis. Nosso produtor merece crédito, seguro agrícola, apoio à pesquisa. Compromisso do PPS. Vitória, mais uma vez, está entre as cidades mais inteligentes e humanas do país. Esses prêmios são de todos nós, população, servidores, gestores, todos que fazem a gestão compartilhada. É o reconhecimento de um trabalho coletivo, afinal, somos todos prefeitos. Esse é o jeito PPS de trabalhar. Agora, o Brasil está na hora de fazer suas escolhas. E entre as escolhas é fazer reformas. As reformas que o Brasil precisa. E aí vai precisar, sim, de uma reforma na Previdência, porque vivemos mais anos e temos menos filhos. Vai precisar de uma reforma nas regras entre capital e trabalho, por causa da modernização. Vai precisar de uma reforma tributária para fazer com que paguemos menos impostos e os ricos paguem mais do que os pobres. E a mãe das reformas, que é uma reforma política, barateando o custo das campanhas, fazendo com que os políticos tenham compromissos. Por exemplo, além da ficha limpa, que já impede corruptos, uma espécie de currículo limpo, que impeça de ser candidato o político que foi responsável com as contas, que construiu estádios desnecessários em vez de escolas necessárias. Nós precisamos, sim, de reformas. Sem isso, vamos ficar para trás. O Estado brasileiro é amarrado no corporativismo, na ineficiência, amarrado pelos empreiteiros, pelos corruptos, por políticos que não têm sentimento de nação olhando para o futuro. Nós temos que desamarrar o Estado brasileiro com eficiência, com compromisso. Duas palavrinhas só. Compromisso com o país e com o futuro. E, ao mesmo tempo, eficiência, fazendo com que ele funcione bem, gastando pouco. Tem empresas do Nordeste indo se instalar em São José dos Campos por causa do Parque Tecnológico de São José dos Campos. E qual é o ambiente propício para essa atividade dar certo? Primeiro é distância pequena de um grande centro. Santos está a 60 quilômetros de São Paulo. São José está mais ou menos uns 80, 70 quilômetros. Segundo, qualidade de vida. Santos tem qualidade de vida. Muito boa. E terceiro, ambiente tecnológico. Santos tem, mas ele está disperso. As universidades, cada uma está instalada num canto, num campus de propriedade particular, algumas públicas, e a gente precisa convergir esse ambiente, de forma que você propicie essa demanda para os alunos das universidades. É costumeiro, aos finais dos anos, os alunos das universidades fazerem o seu TCC, que eles vão defender a sua tese.
Por que a gente não faz os TCCs voltados à atividade comercial, empresarial? E é isso que a gente vem tratando com as universidades. As demandas da Prefeitura de Santos vão ser o primeiro grande desafio das universidades. Eu conversando com o rapaz lá de São José, eu falei, pô, você tem a Embraer aqui dentro, pô. Não dá para Santos disputar. Não dá para comparar, né? Ele falou assim, você tem o Porto, que é o maior porto da América Latina. Pode não estar dentro do teu parque, mas ele está na tua cidade. Você tem o escritório de negócio da Petrobras. A Petrobras vai construir um prédio, inclusive amanhã vai haver uma reunião. Ainda ontem a professora Silvia Teixeira me ligou. Ela faz parte da Câmara de Educação da Associação Comercial, vai haver uma reunião na Prefeitura para discutir o CTBS. O CTBS é o Centro de Pesquisas da Baixada Santista. Esse centro vai fazer toda a análise da bacia de petróleo e gás da Petrobras aqui em Santos. E isso vai propiciar um ambiente de pesquisa e de novos postos de trabalhos muito grandes para a nossa região. Esse é o grande desafio, viu, Edgar? Eu acho que não é um programa que você chegue e a partir do ano que vem você tem reflexo na economia, mas você, ao longo dos anos, você começa a ter reflexo sim. A gente reclama aqui em Santos que a população está envelhecida. Está sim. Você pega, o Uriel passou o número de 40 mil universitários. Pergunta para esses 40 mil, após a formação, quantos continuam no mercado de trabalho aos quais eles se formaram e quantos continuam morando em Santos. A grande 10%, talvez? A grande maioria vai embora. Acho que não dá isso. Porque a gente não consegue ofertar esse ambiente de trabalho para eles. E está mais do que na hora da gente fazer isso. E o ambiente, e o momento é muito propício. Porque, para meu espanto, por exemplo, o ABC, que você tem empresas numa quantidade muito grande, indústrias lá, não tem parque tecnológico. Então a gente pode absorver ainda a demanda do ABC aqui para Santos. Em termos de pesquisa, não estou falando em termos de trazer fábricas para cá, não é isso, nosso objetivo não é esse. E a gente, São Paulo tem um parque tecnológico montado de uma forma ainda bastante incipiente. O nosso espectro aí de abrangência é muito grande. Acho que depende muito de acreditarmos e corrermos atrás desse objetivo e deixar um legado para a cidade. Acho que ao final da caminhada, se deixarmos um legado em termos desse conceito, que não é nosso, não é ideia nossa, o mundo já fala disso há muito tempo, a gente realmente muda o perfil socioeconômico do município. Pois é, mas a gente percebe uma situação que nós, lamentavelmente, e esse quadro que foi colocado de que o estudante termina o curso e vai embora, é porque durante o curso ele não é estimulado ou ele não se estimula a discutir questões tecnológicas ou pesquisas ou coisa que valha. E isso nós podemos citar no campo social e no campo técnico, propriamente dito. Porque se você pega estudantes de medicina, as várias áreas da medicina, você poderia fazer com que essa rapaziada tivesse algumas experiências, como já existe em São Paulo. Em São Paulo tem coisas isoladas, mas tem. É o envolvimento com a comunidade. A mesma coisa no campo social. Você pega todo lugar que você passa, é incrível, eu não gosto de usar essa expressão todo lugar, mas é o que a gente está sentindo. Você encontra morador de rua. O que é feito a não ser cobrar do serviço público uma solução para o problema? Quando, em verdade, você poderia colocar as universidades discutindo. Você coloca ali psicologia, psiquiatria, ação social envolvidas e você conseguiria dar um indicativo. É claro, não é solução definitiva, não, mas um indicativo da busca de uma solução. Então, esse entrosamento, eu participei de uma reunião ontem lá em São Bernardo, onde já se sente a dificuldade, a preocupação do trabalhador em São Bernardo em função do carro elétrico que está sendo feito no exterior. Que nós continuamos fazendo os nossos veículos aqui na combustão e como vai ficar. Então, isso, se nós não entendermos, nós estaremos sempre atrasados. Eu citaria pelo menos 4 questões que poderiam ser analisadas sem muito investimento na nossa área. A questão dos estaleiros navais. Não temos mais estaleiros em Santos. A questão do material ferroviário, que o Brasil está falando de material ferroviário, aqui na Baixada reclamam a necessidade das ferrovias. A indústria eólica. Nós tínhamos uma fabriquinha aqui em Cubatão que fabricava as pás. Não, ela fabricava a base. A base eu acho que Sorocaba. Isso. E não se vê falar nisso. E nós temos, no final, na área habitacional,
A Usiminas, lá em Ipatinga, faz habitação com estrutura de aço. Nós temos um prédio aqui, ao lado da Casa de Saúde, que é feito com estrutura de aço. Por quê? Então, eu estou citando fatos que seriam desafios para a classe estudantil, consequentemente, se formando e garantindo emprego, garantindo o mercado de trabalho. Então, falta um elo aí. Esses desafios, Uriel, você tem razão, eles têm que ocorrer, acho que nos diversos níveis. Por exemplo, nesse momento a gente está fazendo palestras nas universidades. Você não chega de uma hora para outra, chega para um grupo de alunos e fala, olha, você vai ser um empreendedor a partir de agora e vai tocar o teu negócio. Se o cara não tiver aquele perfil, ele não vai ser um empreendedor, ele não vai tocar o negócio dele. Ele vai procurar um emprego. A grande maioria dos estudantes universitários, e às vezes a gente fala em estudantes universitários, no Parque Tecnológico está incubado um senhor, ele montou uma empresa para otimizar gastos de condomínios. É uma plataforma de tecnologia que ele está desenvolvendo para otimizar gastos em condomínios. Ele não é universitário, é um senhor. Então, ele precisa ter o espírito do empreendedorismo e entender qual é a função dele. Então, essa interface com as universidades, ela está ocorrendo através de palestras que a gente tem ido mostrar o que é parque tecnológico para eles. E, por incrível que pareça, a gente vê essa garotada antenada com smartphone, com tablet o tempo inteiro. A grande maioria não sabe o que é isso. A grande maioria nunca ouviu falar disso. E quando começa a pesquisar, começa a ver um horizonte diferente. Porque acho que nós todos estudamos e sabemos a dificuldade, quando você está formando, de você procurar o seu primeiro emprego. É uma dificuldade muito grande. E se você não tiver um esclarecimento, e hoje em dia o mercado está extremamente agressivo, acho que esses empregos formais que a gente tem hoje, com o passar do tempo, eles vão diminuir muito drasticamente. Já estão diminuindo muito. Já estão diminuindo e a gente precisa ter um novo olhar nesse mercado de trabalho. Uma outra coisa que a gente vai estar entregando agora, juntamente com a Secretaria de Educação, é o Parquinho Tecnológico. O que é isso? Pega os alunos de primeiro grau da rede municipal e começa a desenvolver o raciocínio de tecnologia e empreendedorismo para esses garotos. Com certeza eles não vão saber efetivamente onde a gente quer chegar ao final, mas a gente vai tirar desse grupo, ao longo dessa caminhada deles, de formação escolar, alguns com um viés mais empreendedor e que possam se acomodar no mercado de trabalho de uma forma diferenciada após sua formação acadêmica. É um trabalho a longo prazo, mas eu acredito que é um trabalho que, sem dúvida alguma, vai dar um resultado bastante positivo para o município. Legal. Queria aproveitar a vasta experiência do Fifi aí, já está há 20 anos na prefeitura, né? Em várias pastas, porque eu acho essencial, fundamental o Parque Tecnológico. Acho uma ideia sacada, a gente tem que mesmo unir as universidades, porque eu tenho um sonho de viver num mundo onde todo mundo seja Uriel Vilas Boas, que tem um pensamento de ajudar o próximo, integrar, pensar no problema daqui do lado. As pessoas não são assim. Eu sonho com esse mundo. Coletivo, coletivo, verdade. E eu brinco quanto ao Parque Tecnológico, que o Parque Tecnológico está para a prefeitura, como o Condesb está para a nossa região. É o que existe lá, é bonito, todo mundo sabe, mas que a gente não vê se efetivar. A única coisa que eu vi na prática se efetivar no Parque Tecnológico é a obra do prédio, que eu já não sei nem quanto tempo tem. Acho que não sei se ele já vem no governo Papa. E salvo engano também, eu queria que você me esclarecesse, o Parque Tecnológico foi criado no governo Papa, acho que no segundo governo Papa. Já se vão aí... No primeiro dia do segundo governo do segundo governo Papa, já se vão aí 8, 9 anos. Que resultado prático já trouxe de fato para a cidade? Olha, o resultado prático que eu posso te falar, a obra, ela é um espaço de funcionamento da fundação. Sim. Né? A obra em si, vou ser franco, se a obra estivesse pronta hoje, nós não teríamos perna para ocupá-la. Tá? Então, a obra, se ela está atrasada, se ela... Não é, o meu problema hoje, com visão de gestão de parque tecnológico, não é a obra. O meu problema hoje, em visão de gestão, é você primeiro ter a integração das universidades, e aí a Associação Comercial está fazendo um trabalho muito interessante, efetivamente, o que nós fizemos, nós assinamos um convênio com a AGEM. Como você falou, esse projeto vem desde o governo Papa. Não tinha nenhum convênio com ninguém. Nós assinamos um convênio com a AGEM, para quê? Para ver as demandas da AGEM. Então, vamos supor, a AGEM, ela tem por função analisar, vamos falar na área da saúde,
Como é que está a saúde na região? Quais são as ferramentas e tecnologia que ela tem para efetivamente abreviar esse estudo? Não dá mais para a gente fazer determinadas ações de forma braçal. Sim. Então, você pode abreviar esses estudos com uma tecnologia adequada. Essas demandas vão ser passadas para as universidades, a partir daí vai ter a formação de uma empresa incubada e pode se transformar numa startup. São coisas, Aldo, que às vezes a gente não enxerga, mas elas acontecem. Eu outro dia fui numa palestra da presidente no Brasil da Microsoft. Sabe de onde ela é? De Santos. Sabe onde ela estudou? No METEC, em Santos. Então são coisas que você fala, pô, o garoto está estudando na ETEC, que dificuldade que ele vai ter no mercado de trabalho. Ela chegou a presidente no Brasil da Microsoft. Então são coisas, por que a gente não absorve essa profissional, que é a Paula Belisa, e não traz a experiência dela para Santos e ajuda a implantar o nosso parque tecnológico? Por que a gente não começa a trazer um ambiente de tecnologia mais adequado para o município de Santos? A gente tem tudo para fazer isso. Como eu falei anteriormente, não é uma coisa que, olha, eu estou lá, entrei em fevereiro, em dezembro o meu resultado já foi esse. Eu tenho um caminho a fazer. Por exemplo, você pega a Universidade de Santa Cecília, quando ela iniciou, eu lembro, eu estudava no Colégio Canadá, quando o Milton Teixeira comprou o Monte Serra, era o prédio do Monte Serra. Hoje é um complexo enorme. Isso você não faz de uma hora para outra. Quando você fala numa transformação de uma sociedade, você tem que pensar numa coisa que efetivamente tenha começo, meio e fim. Ao mesmo tempo, você não pode se acomodar e falar, isso não é de imediato, dá para esticar. Não. A gente tem que ter uma programação. Eu tenho uma programação que eu sei exatamente onde eu quero chegar até o final do ano, onde eu quero chegar até o final do ano que vem, quando eu sair do espaço que eu estou ocupando. O que eu tenho que deixar? Eu tenho que deixar alguma coisa que quem venha depois dê continuidade e efetivamente a população sinta esse resultado. Porque é um resultado, eu sou formado em engenharia civil, era muito mais fácil quando eu estava na Secretaria de Obras, que me dava a missão de fazer um prédio, eu ia lá fazer o prédio e falava, ó, tá aqui, o prédio é esse. Isso não, isso eu estou mexendo com um hábito, estou mexendo com um costume, estou mexendo com interesses. Leva muito mais tempo. Leva muito mais tempo. Nós estamos assinando um convênio com a Codesp, respondendo a tua pergunta, justamente para pegar as demandas da Codesp para passar para as universidades. Nós assinamos um convênio, tudo isso de fevereiro até outubro. Assinamos um convênio com o INESC. O INESC é um instituto de pesquisa na cidade do Porto, que investe para pesquisa. Então ele vai vir aqui, vamos supor, nós 5 aqui temos alguma startup, temos uma empresa incubada e queremos efetivamente acelerar nossa startup, mas não temos dinheiro. O INESC vai analisar e se achar que a tua startup é um negócio, ele investe na tua startup. Fizemos um contato com a Waira. A Waira é uma aceleradora de startups da Telefônica. E a Waira vai vir para Santos para começar a acelerar empresas de startup em Santos. E a partir daí isso vai começar a rodar. Como é que eu vejo que efetivamente isso aqui dá resultado? Porque a startup, ela ocupando o prédio da fundação, é interessante, interessantíssimo. Mas a startup é uma coisa individual. É de uma pessoa, 2, 3, não é uma coisa que mexa com a economia do município. Uma empresa incubada é uma pré-startup. Vai começar a dar resultado a hora que a gente começar a trazer empresa de tecnologia para Santos. A hora que a gente trouxesse empresa de tecnologia para Santos e tivesse esse ambiente integrado com as universidades, efetivamente a gente vai começar a ver resultado. Só que para chegar nesse grau, a gente tem que começar a caminhar através das empresas incubadas, das startups, até uma empresa de tecnologia se interessar a vir se instalar em Santos. Vamos para o nosso segundo intervalo e já retomamos aqui a sequência do Ponto de Vista em instantes. Até já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. A irresponsabilidade do governo federal nos últimos anos resultou na crise atual, provocando queda brutal do PIB e o desemprego de 12 milhões de trabalhadores. O PPS já vinha denunciando essa situação e agora trabalhamos para botar o país no rumo do crescimento e da geração de empregos. É com seriedade e compromisso
que vamos mudar essa realidade. Venha com a gente. Felice ao PPS. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista. O Uriel ainda quer fazer uma observação em cima da explicação aqui que o Antônio Carlos deu para a gente em relação ao parque tecnológico, aos objetivos, enfim, e, claro, a possibilidade de empresas tecnológicas, de tecnologia, se instalarem aqui em Santos, claro, puxadas aí pelo parque, por essa reunião aí de universidades importantes que nós temos aqui. Né, Uriel? Eu fico preocupado com uma seguinte situação. Nós temos um país que é um verdadeiro continente. Você tem, no Brasil, tem tudo de mercadorias, de produtos químicos, de tudo você encontra nesse país. É incrível, é incrível. Mas eu fico preocupado com a seguinte situação. Até onde a tecnologia poderia haver uma vinculação entre o industrial, entre o empresário, não industrial, o empresário e o setor universitário, particular, estou falando particular, porque é uma tendência, é muito comum a gente cobrar do poder público as soluções dos problemas. Quando, em verdade, nesse caso, em se tratando de investimento, em se tratando de recursos, é muito fácil você colocar, como existe lá em São Paulo, numa entidade empresarial, o quanto nós já pagamos de imposto a cada momento. É muito fácil. Mas por que não se cobra o investimento, não se cobra a utilização desse imposto? Então a gente nota que o empresariado precisaria, né, interpretar que se você não fizer pesquisa, se você não fizer investimento em pesquisas e na criação, você não vai evoluir. Você vai ficar dependendo de tecnologia externa e quando vem para cá já vem com fato consumado. Até onde o empresariado estaria sendo motivado a participar desses projetos? Olha, as grandes empresas, independente de mexerem ou não com tecnologia, elas começam já a visualizar essas aceleradoras de startups como um negócio. Você pega, por exemplo, o Facebook começou como uma startup, né? Depois o Google comprou o Facebook. Agora, você pega o Itaú, tem, se não me engano, é Oxigênio, o nome da empresa dele, que é uma aceleradora de startup. A Telefônica tem a Oaira. A Porto Seguro tem uma aceleradora de startup. Estou em dúvida agora se a Porto Seguro ou Itaú, uma delas é o Oxigênio, mas as duas têm aceleradoras de startup. Aqui em Santos tem um rapaz que tem dinheiro para investir, que ele começa a acelerar em startups, mas é um investimento particular dele, porque é um negócio que ele é do presente, não é do futuro. Você pega, todos nós aqui temos os nossos celulares. Todos esses celulares têm aplicativos. Esses aplicativos que a gente utiliza costumeiramente, ele está gerando negócio o tempo inteiro. O aplicativo não está lá de graça, ele está lá porque realmente ele começa a mexer a economia para alguns grupos financeiros. Então, o que a gente precisa, e você tem razão, olha, quando você fala que os grandes empresários não investem em pesquisa, e não investem realmente, quem investe em pesquisa é o governo, infelizmente investe muito pouco, mas a gente precisa realmente acelerar essa questão do investimento em pesquisa. Agora, o que você tem de... Eu outro dia fiz uma reunião aqui em Santos com o pessoal do município que tem startups. A quantidade de garotada que mexe com plataforma de tecnologia é enorme, mas não é que mexe para utilizar as existentes, mexe para criar novas plataformas de tecnologia. Então o que a gente precisa é unir esses grupos todos, de forma que você efetivamente tenha uma sociedade voltada para esse segmento, que é um segmento de investimento praticamente zero. Ele é um investimento intelectual. Se você é uma pessoa antenada em determinado assunto e tem facilidade em desenvolvimento de plataformas de tecnologia, você está aplicando o teu intelecto para poder fazer esse desenvolvimento. Mas às vezes você não tem o recurso suficiente para manter essa tua plataforma desenvolvida a ponto de se tornar comercial. Aí entram as aceleradoras. E o que a cidade ganha com isso? Nesse momento, todas as startups, as empresas que vierem a se instalar em Santos, as empresas incubadas, têm isenção de IPTU e ISS durante 5 anos. Imagina o que não arrecada de ISS um Facebook. Sem dúvida.
Imagina você conseguir ter isso no teu município. Então são coisas que eles são muito latentes, é que é um universo completamente fora da normalidade do mercado de trabalho. É um universo que para nós brasileiros pode parecer novo, mas se você for para brasileiros, para nós santistas pode parecer novo, mas se você for para São Paulo, foi visitar o prédio da Telefônica em São Paulo, ela tem um andar só de acelerador de startups. Tem 20 empresas ali, a Telefônica investe ali R$200 mil ano para cada startup. Você fala, pô, então 200 mil vezes 12, 200 mil vezes 20 dá 4 milhões, vezes 12 ela joga esse dinheiro fora. Não, no final do ano ela se torna sócia de algumas startups que acabam dando certo. Então é uma coisa bastante interessante que a gente precisa acreditar efetivamente, e a gente tem tudo para dar certo aqui. Porque só de universidade... Você pegar que a população de Santos está em torno de 430 mil habitantes, a gente tem 40 mil universitários... 10% quase. É muita gente. Diga, Santana. Doutor Carlos, me parece que o conceito da Fundação Pacto Tecnológico, a semente foi a incubadora de empresas em Santos, que o Poder Público criou as condições ali mínimas para que pequenos empreendedores, os donos de uma boa ideia, pudessem ali desenvolver as suas ideias. Foi uma experiência muito exitosa. Até posso citar um caso aqui, que é a KBR Tech Tecnologia, que é do Daniel Alexandrino, que ele era um rapaz que na época ele trabalhava no quarto da casa dele, com o pai dele, e aí com a incubadora de empresas ele conseguiu criar as condições de desenvolver o trabalho dele, que ele desenvolve sites, né, para a internet, agora dispositivos para telefone celular, e hoje ele deixou de ser uma empresa incubada, hoje tem a sua própria sede, emprega mais de 30 profissionais, gera emprego, gera tributos e assim por diante. Parece, então, que a essência da Fundação Pacto Tecnológico seria mais ou menos isso daí. Agora, a minha dúvida é a seguinte, o Antônio Carlos, mesmo o poder público, através da Fundação Pacto Tecnológico, criando as condições para essas empresas desenvolverem o seu trabalho, tem o outro lado também. Esse produto, esse serviço que eles vão desenvolver ali, tem que ter um cliente. Como é que vai fazer esse elo de ligação aí para conseguir viabilizar financeiramente esse negócio? Onde vamos conseguir os clientes para esses empreendedores? Então, é por isso que o convênio com a AGEM é importante, por isso que o convênio com a Codesp é importante. Aí estão os clientes. Por exemplo, eu demandei, quando eu falo o grupo lá do Parque Tecnológico é extremamente enxuto. Nós somos em 4 profissionais. Mas nós demandamos as secretarias da Prefeitura para que elas nos façam a necessidade delas em termos de tecnologia para melhorar as suas atividades. Vou dar um exemplo. Eu passei pela Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras até hoje faz a fiscalização no município com talonário. É uma coisa meio inadmissível. Você faz com talonário no momento que você tem no teu bolso um celular. Então, se você tem uma plataforma, você detecta uma obra irregular, você fotografa a obra, digita a infração que está sendo feita e online você já passa para um cadastro, olha o tempo que você ganha em termos de solução do problema. Eu passei pela CT. A CT até hoje faz as multas no talonário. Se você tem isso, e São Paulo já tem, de uma forma mais informatizada, você ganha em termos de melhorias do desempenho da tua função. Isso cabe para todas as secretarias, cabe para todas. Então eu mandei para todas, já me chegaram 20 demandas. 20 demandas significam o quê? Significam 20 pesquisas de clientes públicos que podem ter um desenvolvimento de plataformas. E aí, Marcos, a grande maioria já tem plataformas desenvolvidas, mas essa coisa não significa que ela seja estanque. Você sempre está aprimorando a plataforma de tecnologia que você possui. Então, você pode estar ampliando isso para todas as cidades do Brasil. Isso eu estou falando no setor público. Eu vou começar agora a visitar os hospitais de Santos. Através dos hospitais, você tem as demandas que os hospitais precisam para melhorar a sua funcionalidade no dia a dia. Então, o universo é enorme, o que a gente precisa é juntar essas pontas. Quando eu falo das universidades, por que eu me apeguei nas universidades? Eu preciso ter uma ponta. Mas, por exemplo, quem está nos vendo nesse momento já pode ter uma startup. E o cara se interessar com isso, nos procurar e falar, não, eu quero desenvolver um produto para oferecer para esse segmento. Você tem esse segmento na mão? Então a gente precisa unir essas pontas. Doutor Carlos, então a fundação tem que ter um braço aí, vamos dizer, entre aspas, comercial, para
identificar problemas e potenciais clientes, seria isso? Sem dúvida. É a principal função dela. Porque não adianta ter só o gênio ali bolando o software, senão não tem para quem passar. Venda, né? Não tem. E aí eu estava vendo, por exemplo, como é que eu me comunico? Esse pessoal que está ligado à área de tecnologia, como é que ele se comunica? Em rede social. Então a gente está contratando agora uma pessoa só para cuidar do Facebook da fundação. Nós já fizemos uma pesquisa do qual é o nosso público-alvo. A gente sabe exatamente qual é o nosso público-alvo, como é que a gente tem que atingir esse público-alvo. E a partir do mês de dezembro, a gente agora tem um processo licitatório para a contratação da pessoa que vai cuidar dessa ferramenta, para que a gente se comunique e consiga fazer a interação das pontas. Na verdade, Marcos, a gente está iniciando um trabalho de unir pontas. Você foi muito feliz. A demanda e o demandante. A gente precisa unir essas pontas. Olha, você falou em visitar os hospitais aqui e eu já me remeto aqui ao que está estampado nas páginas dos jornais locais aqui desta quinta-feira, né? Que foi a decisão do juiz José Vitor Teixeira de Freitas, da primeira vara da Fazenda Pública aqui de Santos, de a determinação, né, de anulação do contrato da Fundação Oswaldo Cruz com o Hospital dos Estivadores aqui de Santos, com a Prefeitura, no caso, né? É uma ação movida pelo advogado Nobel Soares, de que a Fundação não teria os 3 anos de experiência exigida, enfim. Já foram apresentados vários documentos demonstrando que a Fundação é um braço do Hospital Oswaldo Cruz em São Paulo, que é um dos mais importantes do país, da América Latina, enfim, não é? É um baita hospital, uma série de profissionais de altíssimo gabarito, enfim. Então, me parece, pelo que está escrito, pela decisão do José Vitor Teixeira de Freitas, que é um juiz mais conhecido aqui, respeitado por todos nós, sem dúvida nenhuma, né, uma grande figura, ao rigor, talvez ao rigor da lei, haja ali algum ponto, alguma vírgula, enfim, que não esteja absolutamente adequado ao que a lei municipal diz, mas, pelo amor de Deus, quem é que não reconhece que a Fundação Oswaldo Cruz é um braço do Hospital Oswaldo Cruz? Já tem tanto pepino, tanta dificuldade para fazer o hospital funcionar, tanto que estamos aí só com a maternidade e PS, né? Pronto-socorro, me parece que o secretário esteve aqui recentemente, né, Santana? Nós temos um pronto atendimento já sendo colocado em prática também. E aí vem essa decisão, tudo bem, cabe recurso, enfim, mas deixa a caravana andar, tudo bem, respeito a decisão judicial, cumpra-se a decisão judicial, enfim, mas com tanta dificuldade, com tanto problema, né, financeiro que atravessa a prefeitura e os diversos municípios aí pelo país inteiro, eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas, a famosa falta de bom senso. E hoje em dia, como tudo é notícia, eu conheço o juiz Vitor há muito tempo. Ele costuma ser um juiz correto. Se ele der essa decisão, porque realmente a luz da caneta, do que o papel que está escrito, dá a ele esse poder de ter essa interpretação. Mas o que faltou a ele é bom senso. Se a fundação já é mais que centenária, o hospital, e a fundação é um braço, sabe? E, pô, está trazendo uma excelência de saúde junto. Nessa hora tem que pensar qual é o melhor para a cidade. Seguir o que está escrito no papel, ou então, nós estamos, vamos dizer assim, a Bíblia é a grande constituição do mundo, certo? Eu tenho que ser queimado em praça pública. Você sabia disso, Edgar? Você? É. Porque a Bíblia diz que quem trabalha aos sábados tem que ser queimado em praça pública. Então estou esperando alguém que, por favor, me pegue e me queime em praça pública. Olha, não dá ideia. Falta bom senso. Bom senso para fazer a lei valer. Só isso. Nesse caso aí, eu só vejo uma situação que eu não entendi até agora. Se existe a lei que determina que sejam 3 anos, por que a prefeitura contratou uma entidade que tinha apenas 1 ano de experiência nessa área? Nesse aspecto, o juiz não pode ser criticado. Não, estamos criticando. Ele seguiu a lei. Eu critiquei a decisão do juiz. Que é um braço do hospital. Não é que tem 1 ano de experiência. Uriel, veja, vou explicar mais fácil para você. O CNPJ, para poder atuar ali, que é o OSS, do Hospital Oswaldo Cruz, né? Que tem 1 ano. O hospital tem mais de 100, caramba. Ao rigor da lei, né, Antônio Carlos? Me parece, tal, que se você for pegar ali a lupa... É um bom senso, eu acho que é. Mas, pô, é o seguinte,
Se você estivesse falando de uma instituição desconhecida, Exatamente, se você não tem a segurança se ela vai segurar a bronca ou não... Fundação Hospitalar Itaparica da Serra. Itipirica do Norte. Não, e depois ninguém outra. conhece, ninguém depois sabe, outra. tem um ano e Você meio para só pra de experiência. pensar, Tudo bem. Você para pensar Vamos qual foi o entender. objetivo do Advogado? Nobel Soares. Do Nobel, de novo. O que o Nobel acabou construindo com a cidade de Santos até hoje, fora os processos que ele entrou contra todo mundo? Efetivamente, o que teve de positivo? É isso que tem que ser. Não estou falando para ele. Ele ficou conhecido como um dos maiores penteiros não há ofensa alguma. Não há ofensa alguma mas eu tô ao falando... Nobel Soares aqui, vamos respeitar. Nenhuma, mas eu acho... Tem história, foi vereador da cidade. Não, mas eu estou respeitando. Eu estou perguntando o seguinte. Mas é penteiro. Efetivamente, o que foi feito de positivo? Ah, mas eu tinha dúvida, eu tenho direito pleno de entrar. Sim. O Uriel falou uma coisa que é verdade. O juiz, ele tem que analisar a lei e ele não pode interpretar, ele tem que colocar efetivamente o que está na lei, o que está escrito. Só que o bom senso teria que ter partido antes. Olha, eu tenho dúvida dessa instituição, mas pera, quem está por trás dela? É o Hospital Oswaldo Cruz, santo Deus. Então, e aí não caberia nem ao juiz, caberia ao advogado que começou a iniciar. Ou então, vamos todos seguir a Bíblia, me queimem em praça pública amanhã. Posso levantar uma outra hipótese aqui, que é o seguinte, que a defesa do argumento da Prefeitura e da UES foi mal feita e não sensibilizou o juiz. O juiz, ele interpreta a lei, mas ele se sensibiliza a partir dos argumentos da acusação e da defesa. Então, nesse caso aí, a defesa não foi convincente. A defesa da UES cita, vou dar um exemplo que eu li na reportagem, que esse rapaz que entrou com a ação é um penteiro. Tá certo. O que está escrito está certo, mas isso não é um argumento. E com isso a gente vai fechando aqui o nosso ponto de vista desta quinta-feira. Prazer receber aqui o Antônio Carlos Gonçalves, o Fifi, com a gente. Tem que voltar em outras oportunidades, sempre um papo importante, papo bom. O Aldo também conosco, o Uriel e o Marcos Santana diariamente aqui acompanhando as redes sociais, tá certo? E a gente juntos, segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, aqui na Santa Cecília TV, a reprise do ponto de vista às 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.